Graça e paz, irmãos, amém? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, amém? Irmãos, passando a deixar uma palavra abençoada aqui antes de entrar na mensagem, amém? Mateus capítulo 27, do versículo 19, amém? Diz o seguinte, a palavra do Senhor: E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre sonhos, né? Talvez venha falar também sobre discernimento de espírito, falar um pouquinho sobre as experiências sobrenaturais. A primeira coisa que preciso entender é que sonhos eles têm desde o Antigo Testamento até na Nova Aliança. O Novo Testamento também fala sobre sonhos. E os sonhos proféticos, sonhos de revelação, são dados não somente para quem tem dom de revelação, não somente para quem serve a Deus, mas também pessoas ímpias, pessoas não convertidas, também elas podem ser visitadas por sonhos proféticos. Todavia, pessoas que servem a Deus, pessoas que são do ministério profético, eles vão ter uma frequência ainda maior. Amém? Mas isso não é mérito de ninguém, porque Deus ele opera da forma que ele quer e do jeito que ele quer. Lógico, quem tiver mais preparado, quem tiver ali uma assistência maior da parte do Espírito Santo, vai ter uma manifestação de maneira mais com a qualidade ainda melhor. Amém? Vamos entender aqui, irmãos. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre sonhos. Amém? Sonhos, irmãos, como eu disse, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento existe isso. E existem três vertentes sobre sonhos. Sonhos que são imaginação da sua cabeça, barriga cheia. Existem sonhos também que são sonhos proféticos, sonhos de revelação, que é dado pelo Espírito Santo de Deus. E existem sonhos também que são sonhos diabólicos, também. Infelizmente são os piores, porque os sonhos diabólicos eles podem ter até mesmo pequenas revelações, mas são revelações que vão causar contenda, vão causar confusão, vão causar medo, pânico, distorções da verdade, revelações que vão contra a Bíblia. Então, por aí você vai ter uma noção que são sonhos diabólicos, amém? Vamos entender aqui, vamos lá falar um pouquinho sobre sonhos proféticos. Primeira coisa, né? No Novo Testamento a gente vê que José e Maria, né, o próprio anjo do Senhor, dentro de um sonho, visitou Maria, visitou também José, principalmente José no sonho, falou para ele não hesitar em ter a Maria, não abandonar Maria, porque o que ela estava gerando era do Espírito Santo. E também o próprio anjo do Senhor visita José também outras vezes em sonho, alertando sobre Herodes, que queria matar a criança, para ele percorrer o caminho em outro caminho, em outra direção, levar a criança para o Egito, então tirar a criança do Egito. Então foram vários avisos dentro de sonho. Então nós vemos sim que Deus fala por meio de sonhos proféticos, sonhos de revelação, sonhos de aviso. Todos os sonhos geralmente vão ter o que? Uma instrução. E sonhos podem estar uma instrução clara ou uma instrução por meio de figura, uma instrução por meio de enigma, a qual você vai ter que desvendar aquilo com sabedoria que vem de Deus, amém? O próprio Espírito Santo, ele pode te dar um entendimento. Vamos entender. Você sonhou com rosa, sonhou com vento, sonhou com tempestade, sonhou com água, sonhou com figura, sonhou com algum tipo ali de analogia de algo que Deus quer falar. E aquelas informações, geralmente quando você já não acorda e tem um entendimento, você tem que orar a Deus para Deus te dar o entendimento. Se você não tiver o entendimento, uma vez sendo o sonho de Deus, o próprio Deus, mais cedo ou mais tarde, ele vai te esclarecer aquilo. Ou você pode recorrer ao seu pastor, recorrer a alguém que tem essa ferramenta, né? Crer na questão de interpretar os sonhos, porque a interpretação dos sonhos nada mais é que sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria dada por Deus para você distinguir, para você revelar por meio da sabedoria, interpretar o sonho de alguém. Amém? Geralmente pessoas que oram muito, buscam muito a Deus, vão saber entender o sonho, ou pessoas que de repente têm uma sabedoria do alto e Deus pode dar entendimento daquele sonho. Lógico, tem pessoas que servem a Deus que não crê em relação à questão dos sonhos, mas sonhos são bíblicos, e aquele que desacredita de sonhos está desacreditando da Bíblia. A Bíblia dá margem para isso, o que a Bíblia fala, a gente pode crer, amém? Lógico, quando tem bagunça, Deus não opera na bagunça. Então vamos entender aqui, uma das melhores maneiras de interpretar os seus sonhos, irmãos, é você orar a Deus, esperar para ter entendimento,
De repente, quando você vai no culto, o pregador, sem saber de nada, começa a pregar algo, e a pregação daquele pregador dá revelação para o seu sonho. O Espírito Santo pode usar a situação para você entender. Ou de repente você está abrindo a passagem bíblica e de repente cai exatamente naquele contexto, aquele sonho, e você começa a entender o que você sonhou, ou praticamente um entendimento relacionado àquilo. A outra forma também é, de repente, Deus vai usar uma pessoa para comentar algo com você, e na hora que aquela pessoa comenta algo com você, de repente aquilo que ela comentar tem a ver com o seu sonho, e ali então você pode ter sim a interpretação dos sonhos. Amém? Então, irmãos, sonhos são dádiva de Deus. Amém? Lógico que não necessariamente quer dizer que sonhos proféticos é um dom. Amém? Lógico, é uma ferramenta do dom de revelação. Não é o dom, mas é uma das ferramentas do dom de revelação, uma vez que você tiver o dom. Amém? Então vamos entender aqui. Agora eu vou contar um pouquinho sobre experiências que eu tive. Irmãos, se eu for para contar a experiência que eu tive sobrenaturais, sobre sonhos proféticos, e pode contar umas 40, 50, 100, que o meu ministério com Deus começou muito na palavra primeiro, depois os sonhos proféticos. E então eu vou te contar um pouquinho da experiência, uma das mais marcantes que eu tive. Vamos entender aqui. Eu lembro que uma vez eu tirei um cochilo da parte da tarde, amém? Isso tem alguns anos atrás. Eu tirando um cochilo na parte da tarde, aí quando eu penso que não, eu tive um sonho. E no sonho, um rapaz, que era o presbítero lá do ministério, o presidente do ministério ao qual eu estava antes, eu tive um sonho que ele pegava um presente de cima do altar e jogava para mim. Irmão, por incrível que pareça, no mesmo dia, presta atenção, no mesmo dia, naquela época, o presbítero, o presidente do ministério, chegou até mim, falou que ia deixar nós à frente do ministério, eu e minha esposa na época, e ele então, eu entendi que quando ele jogava o presente para nós, nada mais é que ele colocaria nós para assumir o ministério, e ele então ele falou que ia desaliançar do ministério, ia deixar nós à frente, mas que ia desaliançar. Lógico que nós conversamos até hoje, nós temos um bom relacionamento. Hoje eu tenho o telefone dele não, mas nós saímos debaixo de paz. E na época Deus mostrou que verdadeiramente ele colocar nós na frente do ministério e ao mesmo tempo desaliançar naquele dia era da parte de Deus. Então nós aceitamos e eu fiquei alegre porque Deus já tinha revelado isso por meio de um sonho, que ele pegava um presente de cima do altar e jogava para cima de mim. Então nisso aí eu entendi que as atitudes que ele tomou naquele dia estavam debaixo da vontade de Deus e eu agradei daquela situação. Então foi um sonho muito marcante, é um sonho a qual revela meu chamado. Um outro sonho também, tudo nesse contexto de questão de ministério, eu lembro também que lá atrás eu tive um sonho muito forte, bem antes dessa situação. Eu sonhei que eu estava construindo, que eu estava pegando tijolos, né? E estava eu um determinado pastor. E eu pensei assim comigo assim, mas eu não tenho nada a ver com esse pastor. Por que eu estou sonhando com esse pastor? Que eu estou fazendo uma obra junto com ele. Aí, irmão, passou meses depois, o presidente do nosso ministério, ele assumiu uma obra lá no Morro do Petrovale. Interessante que o dono da loja lá era um pastor do meu sonho. E esse pastor que era do meu sonho era o pastor Maurício. Amém? Só que eu nunca imaginei que ia ter uma certa ligação. Só que Deus mostrou no sonho, que eu sonhei com esse pastor Maurício, que estava eu e ele fazendo uma obra, carregando tijolo, fazendo as coisas. E o que acontece? Aquilo era a obra de Deus. Passou pouco tempo depois, nós fomos fazer uma obra na loja dele, onde era a loja que alugou para nós. Então o Espírito Santo ele testificou por meio de um sonho. Amém? Outra forma também, um dos sonhos muito marcantes que eu tive também com Deus, irmãos, o pastor Cleito, pastor muito abençoado, a qual está lá em Portugal, né? Deus abençoe grandemente. Eu lembro que em dado momento da minha vida, irmãos, estava eu e minha esposa, né? Morando juntos, já era casado, já recém-casado. E eu lembro que eu estava debaixo da cobertura do pastor, né? Debaixo da cobertura de Jesus, mas a minha liderança era o pastor Cleito na época. E eu lembro que eles estavam passando um pouco de dificuldade na época, né? Hoje eles estão abençoados, estão lá em Portugal. Mas eu lembro que eles passavam um pouco de dificuldade, mas não era esse o contexto, né? Vamos lá. Aí eu tive um sonho, e no sonho que eu tive,
eu pegava e estava dando dízimo de novo, até onde eu me lembro. E aqui eu comecei a perguntar, mas eu já dei o dízimo já para a igreja? Por que eu estou sonhando que eu estou dando dízimo de novo? E ali então eu comecei a perguntar, tá meio estranho, mas eu acabei, passou acho que uns 2 dias depois, eu acabei, falei com a minha esposa, falei com ela assim, olha, Deus me deu um sonho, e nesse sonho que eu tive, eu estava dando dízimo de novo, e eu tinha um dinheiro no banco, aí eu não hesitei, irmão, peguei aquele valor, presta bem atenção, peguei aquele valor, Deus mostrou no sonho que eu dizimava novamente, amém? E ali então, eu não hesitei, peguei o valor, coloquei o dinheiro e levei lá para o pastor, para o ministério. Só que no dinheiro era um determinado valor. O que eu peguei e fiz? Deus colocou no meu coração e eu falei, eu vou colocar R$ 50 a mais e esse valor eu vou dar explicitamente para o pastor, vou honrar a liderança, que a Bíblia fala sobre isso, que a gente deve honrar nossos líderes, honrar o homem de Deus, servos e servas de Deus. Por mais que tem pessoas que vão questionar, falar que não deve fazer isso, mas o que a Bíblia orienta, irmão, quem honra o profeta recebe o galardão de profeta, amém? Dai da se usar boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso vale de modo geral. Qualquer pessoa que é discípulo de Cristo, qualquer pessoa que serve a Deus, você honrando aquela pessoa, automaticamente você vai ser abençoado mais cedo ou mais tarde. E ainda que você não seja naquele momento, mas mais cedo ou mais tarde, Deus vai te recompensar, porque Ele não fica devendo nada a ninguém, amém? E Deus mostrou, então ali eu peguei e dei o dízimo, entreguei o dízimo lá ao pastor e coloquei um valor a mais. E interessante, quando eu cheguei na casa dele, irmão, fui lá levar o valor e tudo, né? Ele falou que teve uma visão comigo e com a minha esposa, que nós entregávamos uma bandeja cheia de pães, só confirmando, irmãos. Interessante, só por aí já era a minha recompensa. Por quê? Porque eu vi que Deus realmente estava falando aquele sonho. E ali então nós abençoamos, honramos o ministério, honramos nossos pastores, honramos aquela liderança. E Deus assim, e o interessante é que eu estava para fazer muitas coisas no tempo, né, irmão? Muitas coisas estava para fazer. Eu falei que nesse tempo, eu acho que eu já era casado. Não dá para recordar aqui por certo. Mas lembrando, irmãos, que nesse tempo, olha que interessante. Aí eu fiz isso num dia, presta atenção, no dia que eu fiz, no outro dia, na empresa que eu estava trabalhando, isso tem em torno de 4 anos atrás, né? De agora não, 4 anos atrás, no tempo que eu trabalhava fechado. Ali naquele tempo lá, irmãos, eu fiz aquele negócio num dia, no outro dia, exatamente no outro dia, o supervisor da empresa, irmãos, ele não tinha nem conversa comigo, não conversava comigo assim, mal cumprimentava, e eu tipo assim, eu ficava mais na minha. O supervisor da empresa que eu trabalhava, do nada, mandou o rapaz lá, que era um dos líderes lá, responsável por ser tudo apontamento, mandou treinar eu para ser apontador de produção. Irmãos, para ser apontador de produção naquela empresa, geralmente você tem que ter, é muito difícil, tem que ter peixada, a pessoa ali ela tem que, como é que fala? Ela tem que ter um certo tempo de empresa, a pessoa ali ela tem que ter uma certa moral com o encarregado, uma certa moral com o supervisor, mas Deus foi tão maravilhoso, que quando eu abençoei a obra de Deus, quando eu abençoei a minha liderança, e quando eu coloquei um valor a mais, isso foi eu, estava no meu coração, fiz aquilo, abençoei, no outro dia, sem eu pensar, Deus me honrou de tal maneira que eu fui promovido na empresa. Aí virei apontamento de produção. Pro setor de apontamento de produção, eu fiquei responsável. Interessante que nesse dia eu vi a mão de Deus. Então, é uma das experiências sobrenaturais em relação a sonhos proféticos, amém? Tem muitos sonhos, depois eu vou estar contando mais, amém? Deus abençoe os irmãos, dá seu like aí e inscreva no canal, no nome de Jesus.